Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês, sobre ministério. Há benefícios em servir no ministério, na igreja local, né? Porque muitas vezes a gente tá lá na igreja, tá servindo no louvor, né? Às vezes na dança, teatro, esses ministérios assim, né? O ministério de abrir e fechar a igreja, que a gente fala, né? Diácono. E muitas vezes isso acaba sendo um peso pra gente, né? No início ali, a gente até tá animado, até tá, uhul, vamos embora, é isso mesmo, tô servindo aqui, que legal. Mas depois isso acaba se tornando um peso, né? Às vezes os muitos afazeres, a responsabilidade também, porque quando a gente está dentro de um ministério na igreja, né? A gente tem que ser responsável com aquele ministério, com aquilo que a gente se propôs a fazer, né? E isso acaba se tornando um peso, né? E não é legal. E por que isso acontece, né? Porque às vezes a gente, nossa, eu tô fazendo isso aqui, mas no começo era tão legal, agora parece que tá tão pesado, parece que, ai, não quero mais, aí a gente quer abrir mão, a gente quer largar de vez e falar, não é pra mim isso aqui não. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Há benefícios em servir o ministério, né? Como esse trabalho pode ser leve. O primeiro passo que você tem que analisar ao entrar em um ministério é a motivação. O porquê você entrou nesse ministério, foi porque você gosta, foi porque alguém pediu para você, foi porque o Senhor falou com você. Então, qual a motivação do seu coração? E isso é muito importante, é o que vai determinar a sua permanência nesse ministério, é o que vai determinar a sua caminhada nesse ministério. Porque a motivação do nosso coração, primeiramente, tem que estar em agradar a Deus, né? Ter uma motivação correta vai fazer toda a diferença na hora de você permanecer nesse ministério, como eu disse. Porque senão, como eu falei no início do vídeo, acaba se tornando um peso e você já não quer estar mais ali, você acaba fazendo por obrigação e vai empurrando com a barriga, fazendo tudo de mau jeito. E não é assim que deve ser, não é assim que as coisas para o Senhor devem funcionar, né? O próprio Jesus, ele veio nessa terra e foi para servir. Jesus é o maior exemplo que a gente deve seguir de servidão. Ele veio como homem para servir, serviu com excelência, né? Então, a nossa motivação de, como cristãos, ser parecido com Jesus, entra nisso também, na nossa servidão, né? Então, cara, faz para Deus, faz como se fosse para Deus, né? Aprenda com Jesus a servir. Lá em Mateus 23:11 diz assim, maior é aquele que serve. E o nosso maior exemplo é Jesus. Então, cara, se inspire em Jesus quando você estiver desanimado, olha para Deus, fala, Deus, né? Qual que é a sua vontade? Eu vou permanecer, Senhor, né? Qual a sua vontade para esse momento? Olha para Cristo. Essa é a motivação correta, né? A motivação de, cara, olhar para Jesus, né? Olha, eu tô fazendo aqui, mas não é para as pessoas, não é para que as pessoas me vejam, porque muitas vezes a nossa motivação como ser humano é inflar o nosso ego, né? É querer que as pessoas vejam que a gente está fazendo algo, que, nossa, olha como o fulano faz isso, olha como, né, ele trabalha na igreja. E se sua motivação está sendo essa, tá errado, né? Porque aí você está querendo agradar a homens e não a Deus. E como eu disse, talvez você tá nesse ministério, tá fazendo algo porque seu pastor, seu líder te pediu e isso acaba se tornando um peso para você. E como eu disse, não é errado você querer agradar seus líderes, seus pastores, mas a sua motivação tem que ser fazer para Deus, né? Fazer para que através da sua vida o evangelho seja propagado de alguma forma, seja louvando, seja dançando, mas expressando o seu amor a Deus através daquilo que você está fazendo. Claro, né? Tem suas dificuldades, tem as suas responsabilidades, servir em um ministério, tá ali à disposição, mas tem também benefícios para a nossa vida como cristão. O primeiro benefício é que fortalece a nossa fé, né? Quanto mais envolvido a gente está ali com as coisas da igreja, mais envolvido a gente, consequentemente, a gente acaba tendo mais envolvimento com os próprios irmãos, né, em Cristo, e isso fortalece a nossa fé, né? Você vai se sentir talvez até mais confortável quando você estiver passando por um momento de dificuldade em compartilhar algo com esses irmãos que servem, que estão ali junto com você. Então, estar empenhado nas coisas de Deus fortalece a sua fé. O segundo ponto é que
estar ali envolvido na igreja local, nos afazeres, né, na servidão, apura o nosso olhar para as necessidades do outro. Porque como você está ali fazendo, sempre servindo na igreja, sempre fazendo uma coisa aqui, outra ali para um irmão, você vai conseguir olhar de uma maneira mais ampla, né, as necessidades do próximo mesmo, e isso faz a gente ser menos egoísta. E o terceiro ponto é que nós, como seres humanos, a gente tem muito assim, pelo menos eu tenho essa necessidade de fazer alguma coisa. Quando eu fico muito parada, eu fico, meu Deus, parece que eu não tô fazendo nada, parece que minha vida não tá prestando pra nada, né? Então o terceiro ponto é esse, a gente se sente útil, né? A gente sente que a nossa vida tá fazendo sentido. Servir em projetos sociais, na igreja, cara, a gente se sente útil, a gente fala, caraca, é isso mesmo, sabe? Tô aqui, tô servindo, né? O Senhor, Ele nos chama para servir. Então é isso, a gente se sente útil como ser humano. Afinal, nós nascemos com um propósito, né? E servir ao outro, servir ao próximo, servir ao nosso irmão é parte desse propósito. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito diferença aí na sua vida, que tenha aberto os seus olhos sobre o servir, né? O servir não precisa assim, ser um peso na sua vida, não tem que ser um peso, né? Se você estiver fazendo isso com a motivação correta, cara, vai dar certo, sabe? Fixe os seus olhos em Jesus e continue, permaneça naquilo que Ele te chamou. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixa aí seu comentário.